Bom dia, boa tarde, boa noite, meus camaradas e habitantes deste planeta Terra. Bem-vindos ao episódio número 5 da segunda temporada do Make Cells Great Again. Este magazine informativo, irónico, sério e educativo. O meu nome é Henry Mendonça e mais uma vez estou aqui muito bem acompanhado pelo Castro Veloso. Bom dia, boa tarde e boa noite, conforme a hora que nos ouçam, e bem-vindos a mais um magnífico episódio do Make Sellers Great Again. Hoje vamos iniciar a falar do exploratório de Coimbra, portanto, aquele edifício subejamente conhecido, na margem esquerda do rio, educativo para as crianças em particular, mas na verdade para a família em geral. Vamos falar aqui de algumas curiosidades, de algumas datas e de como ele se envolve na cidade ou como a cidade se envolve nele e acabou por se envolver ao longo dos anos, tornando-se neste momento um dos edifícios mais importantes da cidade eh, no que concerne à educação e realmente esta parte mais didática da ciência. Antes de mais nada, eu acho engraçado, eu pelo menos não sabia, não tinha essa noção, é que o exploratório, pelo menos a ideia dele, começa a ser concebida em 1992. Quer dizer, estamos aqui a falar realmente de mais de 30 anos, quando todos nós, como só conhecemos o edifício, que é algo mais recente e nós já vamos ver isso, achamos que o exploratório é algo que tem pouco mais, ou quase 15 anos, 10 anos, e na verdade em 92 começa já a nascer a ideia. E ele abre realmente em 1995, ainda na altura, na Casa Municipal da Cultura, portanto, ali na rua Pedro Monteiro, onde, onde ainda é a Casa da Cultura. Portanto, ali é criado, assim como uma associação sem fins lucrativos, juntamente com a Universidade de Coimbra, na Faculdade de Ciências e Tecnologia, que são os principais fundadores do exploratório. E, portanto, eu pelo menos não tinha esta ideia de ser algo tão longínquo no tempo. E depois, em 98, portanto, aqui estamos a falar, eu não sei se terá alguma coisa a ver, mas é possível que tenha, que ele foi integrado na chamada Rede Nacional de Centros Ciência Viva. 98, estamos a falar também ali da Expo. A Expo também tem o pavilhão do conhecimento, que se formos a ver, é muito semelhante e muito parecido com o exploratório na forma como aborda a ciência. Eles basicamente vieram cá buscar a ideia, é isso que estás a dizer. Eu não estou a dizer, eu gostava de poder estar a dizer isso, mas não estou a dizer isso. Estou a dizer que, como ele é integrado nesta tal Rede Nacional de Centros de Ciência Viva, em 98, acredito que seja aqui um projeto nacional que os concebeu e que foram criados ao mesmo tempo. E, portanto, é dos primeiros, dos primeiros projetos neste sentido em Portugal. Portanto, ele é pioneiro hum, a ter e a abordar a ciência da forma, agora, claro, cada vez mais interativa e mais digital, na altura não seria, mas de uma forma mais dinâmica. Ele, entretanto, é erguido este edifício, como nós o conhecemos agora, já só em 2008. Portanto, estamos aqui a falar de 17 anos, e por isso é que nos parece mais próximo no tempo do que aquilo que ele realmente é, porque aquele edifício, como nós o conhecemos, é de 2008. E o edifício não é construído logo todo na totalidade, porque o hemisfério, portanto, aquela sala de projeção hemisférica a 360 graus, onde se vêem os filmes e experiências daquelas experiências imersivas e tudo isso, esse então, que é um acrescento e que também se vê de fora, é de 2015 só, portanto tem 10 anos. Portanto, é algo que para nós é recente no tempo, na verdade, é recente, mas todo este projeto, toda esta ideia, nasce muito antes. E a verdade é que desde então, realmente tem dado muito à cidade na divulgação da ciência e tecnologia, com muita investigação, com muita coisa para ver, além daquelas exposições eh, que não são permanentes, mas na verdade ficam cá sempre, pelo menos um ano ou dois, o que dá também para
não só para ver o realce e a importância que elas têm para toda a região, e portanto daí elas se estendem tanto no tempo, porque assim permite que toda a região possa visitá-lo, todas as escolas, todos os jovens, e além disso tem outras exposições, o hemisfério, como estávamos a dizer, tem várias atividades ao fim de semana, tem aquelas atividades dos miúdos passarem lá à noite e aprenderem um pouco, e terem uma experiência diferente, portanto é algo que tem realmente catalisado a divulgação da ciência e do saber científico na região. Penso que houve lá uma exposição, penso que foi o ano passado, sobre o cérebro. Não sei se te recordas. Eu até tive para ir ver, mas entretanto depois não aconteceu. Mas acho que até era bastante interessante. Tinha a ver com o cérebro e perceber como é que funcionava o cérebro. Eu não quero estar a mentir, mas também posso verificar já aqui. Eu acho que a do cérebro continua lá. Portanto, acho que é daquelas que veio para ficar ainda durante um certo tempo. Estamos a falar do Talking Brains. Eu estou aqui a ver exatamente neste É momento isso mesmo. Ok. no site. E ela ficará até, se o site me deixar aqui ver de forma decente, ela ficará até fevereiro de 2026. Portanto, começou em março deste ano e estende-se até fevereiro de 2026. Lá está. Portanto, são essas posições que são grandes. Temporárias, mas que São, depois ficam mais tempo. são temporárias, mas na verdade depois estendem-se assim durante largos meses, para permitir que todos possam ir ver. Depois tem exposições de fotografia, tem uma série de coisas. Tem ali aquele. hum, não sei como se chama tecnicamente, mas é onde estão os pintainhos para chocar os ovos e tudo isso, que está lá permanentemente, portanto que é assim também um atrativo para a criançada mais nova. Tem indo ao café, com a esplanada, pá, que é estando para os pais, não é? Quer dizer, como o espaço é livre para andar, tem ali muito espaço para os miúdos correrem, tem aquele aranhiço onde eles podem andar por lá, a saltar e tudo mais, tem uma zona completamente livre de carros, portanto só pedonal, onde eles podem correr, saltar e tudo isso, e os pais têm ali a esplanada, onde podem passar um tempo sem levar as secas de aturar os miúdos a gastar as suas calorias. E portanto, nesse aspecto é também um espaço de referência, com grande exposição solar, não é? Aquela esplanada. Tem ainda aquela cabine telefónica para fazer as trocas de livros. Não é que ela tenha grandes livros, porque o pessoal normalmente vai lá deixar só o refúgio do que já não interessa, e portanto normalmente Pior são do o pior. pior do pior, portanto são livros sem interesse nenhum, mas pronto, não deixa de ser uma boa ideia, a que chamaram a cabine do livro vadio. Portanto, depois, se quisermos acompanhar também toda aquela zona do Chopalinho, que tem sofrido remodelações e tem sido modernizada no bom sentido, não é modernizada em termos de edifícios, nada disso, mas tem recebido cada vez mais tudo o que seja do apoio ao rio, dos esportes náuticos, para piqueniques, para lazer, para as famílias passearem. Se fizermos essa extensão toda, vemos que realmente está ali um projeto muito bem feito e que valorizou a cidade bastante nos últimos anos. Portanto, acima de tudo, nós fazemos aqui a nossa homenagem ao exploratório nesse sentido. Acho que é uma obra extremamente bem feita e com um histórico que, pelo menos para mim, me impressionou, pois eu não fazia a ideia que a fundação era aqui entre 92 e 95, desde o nascimento da ideia até a implantação na Casa de Cultura, na altura, em 95. Tu tocas aí num ponto que é a localização. Eu diria que a localização do exploratório é uma zona muito porreira, ou seja, primeiro, aquele ponto que tocaste de ser uma área onde não há carros, ou seja, estás ali à vontade com os miúdos, depois ali junto ao rio, ou seja, tens as duas margens do rio, uma está mais populada por restaurantes, no outro se calhar um bocadinho mais virado assim aos desportos náuticos, como disseste, mas também esta questão cultural, ou seja, acho que em termos de enquadramento fica ali num sítio bastante porreiro, aquela zona ali do lado de lá do rio acaba por não ter assim tantas coisas, por assim dizer, mas até penso que aqui o exploratório até encaixa bem naquele panorama. Eu de seguida queria dar aqui o mote para saltarmos para o segundo tema, este tema que foi mais uma vez proposto por um estrangeirado que levantou
uma questão sobre uma personalidade e, ironicamente, levantei a questão e não consegui ter resposta logo à primeira, ou seja, aqui do meu círculo mais próximo, as respostas foram sempre um pouco vagas. E o tema é nem mais nem menos do que é Bissaia Barreto? Ou seja, começamos logo por aí. E, ao pesquisar, fez-se logo ali uma piada sozinho, ou seja, sem necessitar de grande esforço, que é Coimbra tem de ter um doutor. Pois aqui vai a nossa contribuição. Professor Doutor Fernando Baeta Bissaia Barreto Rosa. Epá, isto antigamente os nomes eram enormes. Pois é. Era preciso parar a meio para respirar. E este era daqueles difíceis. Bissaia Barreto é um bom nome, é um excelente nome. É pá, mas sei lá, Baeta Rosa também, é pá, não ficava com desprimor nenhum, não é? Sim, Maternidade Baeta Rosa, é pá, impecável, pá, também é um nome forte, portanto, poderia ser Maternidade Fernando Baeta. por Epá, e já exemplo, pá, ficava um bocado mais duvidoso. um bocado, mas mesmo assim, pá, apesar do nome muito extenso, são excelentes nomes todos eles. Sim. Então, este senhor, nascido em Castanheira de Pera, em 1886, foi acima de tudo um médico cirurgião, aqui muito ligado à Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. Teve também aqui uma ligação à parte mais política, aqui algo mais secundário, que vamos deixar para segundo plano, acima de tudo porque a afirmação e o legado que ele deixou foi mesmo na área social, ou seja, na parte da saúde e da assistência, ele está associado, por exemplo, ao Hospital dos Covões, ao Hospital Pediátrico e, claro, à maternidade Bissaia Barreto. Já agora, já repararam qual é que é a morada do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra? Exato, Avenida Bissaia Barreto. Ele está aqui também ligado aos sanatórios, aqui ao tratamento de tuberculose, que eu estava aqui a perguntar até em off o que era, não estava a conseguir associar a questão dos sanatórios aqui ao local da cidade, que é o antigo. Mas eu, já agora, desculpa interromper-te, eu acho que será algo que ninguém sabe, ou quase ninguém saberá, porque eh, isso é o antigo pediátrico, e se eu falar assim antigo pediátrico, toda a gente sabe que é o antigo pediátrico, porque era o pediátrico do nosso tempo, portanto, onde nós fomos recorrentemente, pelo menos a nossa geração, obviamente, pois entretanto o novo é mais recente, e portanto nunca ninguém o conheceu como sanatório. Na nossa geração, e eu quase que quero arriscar que na geração dos nossos pais também, é o pediátrico, portanto, o antigo pediátrico, e Ok, nunca o sanatório. Aliás, deixou-se de curar a tuberculose em sanatórios, eu creio que ali por volta dos anos 30, anos 40. E, portanto, deve ter sido a partir dos anos 40, mais ou menos, que ele deverá ter caído em desuso. E, portanto, todas as gerações daí para a frente é o pediátrico. E, portanto, eu acho que isso é aqui sem dúvida um grande ponto que muita gente desconhecerá. sim. Sabes que ele parece também aqui associado a uma instituição de psiquiatria, penso que é o Hospital Sobralcide, possivelmente saberás melhor do que eu. O Sobralcide, pronto, fica ali em Ceira, e pronto, é subejamente conhecido. Como vocês, estrangeirados do Sul, normalmente falam do. Recorda-me agora Júlio de Matos, do Júlio de Matos. Júlio de Matos é a atualmente salvação, chamado Casa exatamente. da Saúde, de Lisboa. Exato. Portanto, como vocês falam do Júlio de Matos, nós chamamos aqui do Sobralcide. Nós nunca nos referimos ao Júlio de Matos. Nós referimos sempre que é Sobralcide. Este gajo vai para o Sobralcide, este gajo veio do Ok, Sobralcide. Portanto, sim, é isso. E fica em Ceira. ok, muito bem, olha, aqui um bom ponto, não sabia. Falei que ele estava muito associado então às causas sociais, também aqui no apoio à criança e à família. Estávamos também aqui a falar do ninho dos pequenitos. Estavas-me também aqui a dizer que esta situação associada aqui à associação académica, não sei se queres partilhar aqui com os nossos ouvintes. O Ninho dos Penitos nós conhecemos agora, portanto, onde recebe crianças e acaba por ser um infantário, uma creche, um centro educativo, que nós conhecemos agora como sendo ali aquela parte, vamos falar, debaixo da maternidade Bissaia Barreto, portanto, mesmo em frente ao Atenas, ao Café Atenas, do outro lado da rua. Portanto, essa parte final de todo aquele edificado
é aquilo que nós conhecemos como o Ninho dos Pequenitos. Mas esse Ninho dos Pequenitos, inicialmente, era onde hoje se encontra o Teatro Académico Gil Vicente e a Associação Académica de Coimbra. E até há bastantes fotos na net que se podem encontrar, hum, em que se vê como é que era o espaço antigamente. Era um espaço aberto, ajardinado e com uma piscina. E esse espaço pertencia realmente, portanto, a esta ação social do Bissaia Barreto, e ele necessitaria de mais espaço, não só para aumentar, como também para modernizar todo esse espaço que existia. E então o que é que ele propôs? Ele propôs doar esse espaço à associação académica, de forma a associação académica poder erguer ali a associação, pronto, como nós conhecemos, a sede da associação académica, acabou por fazer uma permuta com os terrenos onde são hoje, que nós conhecemos, a maternidade e o ninho dos pequenitos. E, portanto, dá-se esta permuta, digamos assim, e, portanto, hoje a associação é onde é, situa-se onde está, e o Teatro Académico de Gil Vicente, por arrasto também, devido a esta permuta, que eram terrenos que pertenciam realmente a esta ação social do Bissaia Barreto. Portanto, ele sempre teve realmente esta visão incrível, este dom incrível de negociação também, mas uma negociação boa, social, de apoio à cidade e de apoio às instituições que fazem a cidade, e este é apenas mais um episódio que o prova. Sim, eu entretanto encontrei aqui uma outra referência que é a Escola Normal Social, penso que foi criada em 1937, a Escola Normal Social A Saúde, por iniciativa das Irmãs Franciscanas Missionárias de Maria, ou seja, outro ponto que eu também desconhecia, e saltando aqui um pouco para fora deste ramo social, o nome dele aparece também associado ao aeródromo de Coimbra, algo que eu também não tinha conhecimento, e, para espanto meu, o nome dele aparece também associado ao Portugal dos Pequenitos, ou seja, pelos vistos, esta é capaz de ser aquela obra mais famosa em termos nacionais, não que as outras não sejam grandes, mas em termos nacionais, especialmente esta terá mais fama, e ele está então aqui associado a este parque temático, pedagógico e mesmo cultural, com as casinhas em miniatura, que pelos vistos foi concebido para celebrar a Portugalidade e os povos do ultramar, sendo um ícone de Coimbra. Muito bem. Para além disso, temos também aqui a Casa Museu Bissaia Barreto. Penso que era a sua residência, entretanto foi convertida em casa museu. Pronto, Portugal dos Pequenitos é subejamente conhecido como sendo a grande obra dele, pelo menos aquela mais mediática, chamemos-lhe assim, e pronto, e realmente foi, eh, é, é- é admiravelmente reconhecida como sendo essa grande obra do Bissaia Barreto. A Casa Museu é, como tu bem disseste, a sua residência foi transformada em Casa Museu, e que entretanto também já tem mais outras casas, não é? Lembro-me ali da Casa da Sá da Bandeira, a Casa das Artes, Bissaia Barreto, onde se fazem até algumas festas, e pronto, também faz parte desse agregado, mais uma vez, neste caso ligado mais às artes, menos à parte social, mas também sempre com esta parte de educação e de didática, que ele sempre tentou dar o seu cunho na obra que foi fazendo ao longo dos tempos na cidade. Exato. Para terminar aqui o tema Bissaia Barreto, só uma nota, existe também uma Fundação Bissaia Barreto na Figueira da Foz, junto ao hospital. Penso que é uma instituição privada de titular de terceira idade, penso eu, não tenho certeza, mas mais uma mostra deste trabalho. Deixa-me só acrescentar, porque eu acho que é realmente um trabalho absolutamente incrível, excepcional, e estarmos aqui não sei quantos anos depois, décadas e décadas depois da sua morte, a falar da obra que ele deixou, demonstra bem o peso que ela tem na cidade. Eu costumo sempre dizer que isto está para os dois lados, não é? Ou demonstra normalmente que as cidades evoluíram um pouco, ou então não tiveram mais ninguém com o mesmo peso nos últimos anos e por isso é que estas obras prevalecem, eh, ou então é porque as obras realmente foram importantes e continuam a sê-lo, porque realmente eram obras necessárias,
e que, acima de tudo, não perderam o cunho de modernidade e da necessidade que tinham e que demonstravam para a cidade. Ou então é o acaso de ambas as coisas coexistirem, não é? Terem sido Sim. grandes obras e a cidade se calhar não evoluiu o suficiente como deveria ter feito, e elas continuam a ser importantes quando se calhar já deviam estar eram ultrapassadas. Mas pronto, isso são outros assuntos. Sim, até se costuma dizer, epá, já não se fazem homens como antigamente. Isto se calhar era uma boa, uma boa expressão aqui É, sem para dúvida. associar aqui ao Dr. Bissaia Barreto. Entretanto, diria que está na hora de passarmos para o momento seguinte, que é nada mais nada menos do que o momento da semana. Então, no momento da semana, temos aqui um tema que tem a sua piada, mas que eu devo já dizer, é um bocado nojento. Não digam que eu não avisei. Então isto começa um pouco em homenagem aos estudantes que na semana passada andaram aí vestidos com trajes menores pelas ruas de Coimbra a comemorar a latada. Sim, é uma homenagem a eles. Quem nunca viu uns copos a mais e teve de mandar fora parte dessa pinga? Pois, não estamos aqui para julgar ninguém. Quem somos nós para Estamos um apontar o bocado. dedo Eu ou estou, eu estou. gozar? Eu estou um bocado. Nada de hipocrisia ou falar o rodo para o nu. A questão não é o ato em si, mas qual é que é o nome dado a esse momento. Então aqui em Coimbra usa-se muito a expressão cabritar, mas ironicamente, e em conversas paralelas, eu cheguei aqui à conclusão que este tema é apenas de Coimbra, que se fosse a outras zonas do país e dissesse, pá, ele cabritou-se, eu tenho sérias dúvidas que as pessoas compreendam o que é que se quer dizer. Não é que o ato em si não seja explícito o suficiente, eu penso que essa parte já ultrapassámos. Acho que é mais a expressão Eu, que é mais daqui. Diz-me eu, tu. epá, não, eu gostei bastante que tivesse trazido isto, porque isto nunca me passaria pela cabeça. Lá está, esta nossa diálise entre nós é muito boa por causa disso. Porque eu, para mim, cabritar, sei lá, porque uma pessoa ouve desde sempre esta expressão. Eu pensava que era universal, pá. Eu pensava que até em Marte se utilizaria esta expressão. Para mim era um dado mais do que adquirido. E tu, quando me disseste, olha que não, pá, isto é só de Coimbra, eu disse, epá, não, desculpa, não é toda a gente sabe o que quer dizer cabritar. E tu pediste, né, pá, então faz a experiência com as pessoas que tu conheces de fora. E eu assim a fiz, fiz com o pessoal do Sul, que eu conheço, fiz com o pessoal do Norte, que também conheço, e ninguém conhecia a expressão, nem sequer conseguiam perceber o que é que eu queria dizer com aquilo. Eu perguntei-lhes, o que é para ti cabritar? Epá, silêncio absoluto, não faziam a mínima ideia. Cric, cric, cric. Exato. Eu fiquei estupefacto, porque eu realmente, para mim, sei lá, virar o barco, não é? Virar o barco era uma daquelas que nós temos assim Essa presentes. faz Faz sentido, tipo sentido. em Pá, geonáutica e tal, eu eu sempre, percebo. sempre ouvi virar o barco, chamar o Gregório, não é? Ou agregar-se, também sempre Sim, ouvi. Portanto, para mim, cabritar estava nessa leva, estava nessa senda, eram exatamente, tinha a mesma projeção nacional que todas as outras. Fiquei muito, muito espantado a saber que não é assim e a tomar conta que não era assim. Para mim foi sim, mas realmente muito surpreendente. há outras expressões, outras mais clássicas, vomitar e tal, mas depois há uma que eu acho bastante piada. Tem assim quase um carinho especial que é bolsar. Sabe, tipo uma homenagem aos bebés, aquele bocadinho que está a mais da papa. É pá, exatamente a mesma coisa, mas com mais uns 20 anos em cima e sabe-se lá o que no estômago. Em Nós relação a estamos. chamar o Gregório, há pouco estavas-me a contar aqui uma É, história, era aí que queres eu queria partilhar? chegar. O Gregório do Vivier, portanto, aquele brasileiro da Porta dos Fundos, ficou conhecido pelo menos pela Porta dos Fundos, agora faz muitos espetáculos a solo e tudo isso, teatro e comédia, stand-up, o que quer que seja. Ele sempre fala um bocado isso nas suas abordagens quando vem a Portugal e sobre Portugal, lá está, porque ele chama-se Gregório, e parece que é daquelas perguntas que lhe fazem logo: epá, você sabes o que é que quer dizer chamar o Gregório em Portugal? E ele disse: sim, já sei, chamar o Gregório, para vocês o som do vómito é Gregório, Gregório. E ele diz sempre: epá, mas não, nós no Brasil dizemos é o urro, urro.
ou o Raul, que vem mesmo cá de dentro, diz ele. Portanto, ele é um bocado discordante com o nome Gregório para isto, obviamente porque ele próprio tem Opa, muito bom. o nome em si. Então, pelo visto, no Brasil será Hugo ou Raul. Raul, por acaso, parece-me bem, não é? Vem cá de dentro. Raul, pá, parece mesmo. O gajo Todo arranhado. Epá, está a ganhar. Já é só Billy, estás a perceber? Estás mesmo nas últimas. Estás mesmo bater nas no últimas. fundo. É, exato, exatamente. Tu, entretanto, sacaste Sim. aqui umas muito interessantes Pá, em língua opa, sim, estrangeira, sabes, pá, não foi? sim, sabes que a pesquisa não podia ficar por aqui. Vamos ver, ou seja, claro que o cabritar, se aqui em Portugal não é conhecido, então noutros países muito menos. Mas esta pesquisa levou-nos aqui a encontrar expressões semelhantes a vomitar e a cabritar noutros países, ao qual eu descobri uma em alemão que basicamente a tradução é eu entreguei-me. Tipo, a tradução à letra será algo do estilo, em vez de ser eu vomitei, é eu entreguei-me. Eu Pronto. entreguei-me que é um bocado estilo eu desisti, não é? Exato, Pronto, mandar toalha ao entreguei-te. chão Yeah, completamente. exato, deixei-me estar, pronto, que se lixe. Depois há outra, acho que em finlandês, que a tradução será algo do estilo abraçar o assento do vaso sanitário, também não é nada mau. Todos nós Depois há já aqui fizemos uma, isto um dia. claro, claro. Depois há aqui uma em polaco, que é soltar o pavão, ok, também percebo. Mas depois, aqui só para terminar este nojo de conversa que vai aqui, cheguei aqui a uma que me deu que pensar, que é, pelos vistos, no Reino Unido, há um conceito associado a vomitar para poder beber mais, que é conhecido como tactical chunder. Tipo, queres continuar a noite, mandas um bocado fora para continuar ali naquela odisseia. Exato. Para Opa, não é te tão ires British. abaixo. Para recuperares para o A noite não resto. pode ficar ali. Exato. Opa, Eu acho que é muito com bom. esse Muito Tactical bom. Shunder que nos ficamos aqui pelo terceiro tema. E vamos passar, vamos continuar mais ou menos na festa, pá, mas numa festa mais regrada e ligeiramente menos nojenta do que esta que tivemos agora aqui. E vamos então aqui para o nosso quarto tema, a nossa recomendação da semana, e vamos aqui para o Mate. O Mate vai na sua terceira edição. Para quem não conhece, é um evento que junta vários temas. Mate, na verdade, quer dizer exatamente música, arte, tecnologia e educação. E, portanto, é um evento que agrega todas estas vertentes. Ele é criado no Brasil em 2016, em Porto Alegre, e chega a Coimbra em 2023. Portanto, esta, como disse ao início, é a terceira edição. Vai se realizar de 23 a 26 de outubro no Convento de São Francisco, e tem uma programação bastante eclética. Aliás, dá para ver pelo próprio nome, não é? Portanto, abarcando todas vertentes diferentes umas das outras, que se poderão complementar de alguma forma. Vai ter concertos, vários concertos, showcases de artistas de várias partes do mundo, com muita música ibero-americana e lusófona, porque é um bocado isso. Portanto, ele vem do Brasil, aqui para Portugal, e portanto tenta abarcar um bocado aqui o mundo da lusofonia. Vai ter exposições, performances, instalações artístico-visuais, cá está a tecnologia ao serviço da arte, experiências imersivas, alguma realidade virtual e interativa, e depois a parte da educação, com workshops, palestras, painéis temáticos, formação profissional, e portanto abarca aqui uma série de assuntos e de temas e vertentes diferentes, e pronto, e que vai Sim, estar patente aqui no Convento de São Francisco de 23 a 26. Eu acho que é um bom programa para se fazer, e acima de tudo para navegar na programação e ver aquilo que mais gostemos, de forma a visitar aquilo que nos interessa. sim, sem dúvida. Aqui para fecharmos mais um episódio, deixamos então aqui esta recomendação que tem bastante diversidade, sem dúvida, de 23 a 26 de outubro, tal como disseste. Do nosso lado, mais um belo episódio que fizemos aqui. Foi um prazer, um grande abraço e até para a semana. Um grande abraço e até para a semana.